Bem-vindo aos Segredos de Vidas Passadas. Um espaço onde o tempo não termina nesta vida. E onde a alma tem memória. Aqui, nós falamos sobre experiências que atravessam existências. Sobre dores que não começaram agora. E sobre encontros, sentimentos e desafios. Que carregam marcas de outras jornadas espirituais. Nem tudo o que você sente nasceu neste corpo. Nem tudo o que você vive é acaso. Se você já sentiu que existe algo além do que os olhos veem, além do que te contaram, então este canal é para você. Se você já perdeu alguém que amava, sabe que existe uma pergunta que aparece quando o silêncio da casa fica alto demais: será que ele ainda me vê? Será que ela sente o que está acontecendo aqui? A maior revelação que a visão espírita nos traz é esta, e eu já vou começar por ela porque muda tudo. O espírito não vira ausência. Ele continua consciente, continua sentindo, continua ligado pelo amor verdadeiro, e muitas vezes observa a família com uma clareza que nós, encarnados, ainda não conseguimos ter. O que muda não é o amor. O que muda é o endereço. E é por isso que esse tema é tão sério, tão delicado, tão transformador. Porque ele mexe com a maneira como você vive o luto. Ele muda o sentido da saudade. Ele reorganiza a sua dor por dentro. E, sim, Chico Xavier falou muitas vezes sobre isso, não como teoria fria, mas como realidade espiritual sentida, percebida e confirmada por inúmeros relatos mediúnicos sérios. O espírito, ao despertar do outro lado, não apaga a família da memória. Na verdade, para muitos, a família se torna a primeira preocupação. E eu quero que você guarde essa imagem, porque ela explica mais do que 1000 frases. Imagine um pai vendo o filho chorar do lado de cá, sabendo exatamente o motivo daquela lágrima, mas sem poder abraçar com o corpo como antes. Imagine uma mãe olhando um filho perdido na revolta, na tristeza, na culpa, e desejando, com toda a força, que ele não se afunde. A sensação de impotência pode existir, sim, em alguns casos, especialmente nos primeiros momentos após a desencarnação, quando ainda há confusão, apego e um vínculo muito forte com a rotina do lar. Isso acontece porque, segundo a visão espírita, existe um período de adaptação. Nem todo espírito acorda lúcido e em paz. Alguns despertam como quem abriu os olhos em um lugar diferente, carregando ainda a emoção da despedida, o susto, o apego, e até a impressão de que ainda precisam voltar. E nesse começo, é comum que a alma procure referências: a mãe, o pai, os filhos, a casa, os objetos, o cheiro do quarto, o som da voz de quem ficou. Muitos não perguntam onde estou, perguntam como estão os meus. E aqui entra algo que quase ninguém entende direito: o espírito percebe a vibração da família. Ele sente a energia dos pensamentos, das palavras, do ambiente. A dor sincera, a saudade amorosa, a lágrima de gratidão, tudo isso pode ser acolhimento e luz. Mas o desespero sem freio, a revolta contra Deus, as palavras lançadas no luto como se fossem facas, as brigas que começam porque alguém partiu, isso pesa. Pesa aqui. E pesa lá também. Porque, do lado espiritual, aquilo que era só emoção para nós, se torna energia real. Pensamentos são ondas. Palavras são marcas. Sentimentos são força. E o espírito, especialmente nos primeiros dias, pode ficar muito sensível a esse campo. É por isso que Chico Xavier sempre insistia na mesma orientação, com uma simplicidade que parece pequena, mas é gigantesca. A prece é o maior presente que você pode oferecer a quem partiu. Não como um ritual automático, mas como vibração sincera, como luz enviada com amor. Talvez você esteja pensando: mas se ele me ama, por que ele sofre ao me ver sofrendo? Justamente por amar. Porque o amor não vira pedra quando o corpo morre. O amor continua amor. E a alma, ao ver a família se destruindo, pode sentir um chamado para ficar perto, para tentar ajudar, para tentar consolar. Existem relatos, em muitas casas, de espíritos que permanecem à beira do lar, próximos dos filhos, do cônjuge, dos pais idosos, não para assustar, mas para proteger. Muitas vezes isso acontece em silêncio, principalmente durante a noite, quando o ambiente fica mais tranquilo e a mente encarnada, exausta, baixas defesas. E por isso velórios e despedidas não deveriam ser momentos de descontrole, de ódio, de gritos que ferem. A dor é humana, claro. Chorar é legítimo. Mas transformar o luto em revolta permanente cria um tipo de prisão emocional que atinge os dois lados. O espírito, ao desencarnar, enxerga mais do que rostos. Enxerga intenções. Enxerga mágoas escondidas. Enxerga verdades que nunca foram ditas. E isso pode doer, porque ele percebe o que deixou por resolver, e também percebe o que poderia ter feito diferente.
Só que existe o outro lado, o lado bonito, o lado que ilumina. Quando a família se une, quando as pessoas se abraçam, quando oram juntas, quando fazem o bem em nome de quem partiu, o ambiente muda. E, segundo Chico, esse tipo de vibração funciona como vento favorável para a alma seguir o seu caminho, ser amparada, ser conduzida, descansar, aprender, recomeçar no plano espiritual. E aqui tem um segredo espiritual que muita gente ignora. Caridade feita com amor, em nome de alguém que desencarnou, chega como um alívio real para o espírito. É como se a alma recebesse um abraço sem mãos. Não é poesia. É sintonia. É energia convertida em socorro. Um prato de comida doado, uma visita a alguém sozinho, uma oração verdadeira, um gesto de bondade. Tudo isso cria um fio luminoso entre os mundos. Agora, me deixa te fazer uma pergunta bem direta. Se você pudesse escolher o que a alma de quem você ama vai sentir ao olhar para a família, você escolheria ver briga ou ver união? Ver desespero ou ver fé? Ver estagnação ou ver recomeço? Porque, dentro dessa visão, o espírito vê, sim. E isso muda a forma como a gente vive a saudade. Se essa mensagem já está falando com você, aproveita e se inscreve no canal agora e deixa o seu like, porque isso ajuda muito esse conteúdo a chegar em mais pessoas que estão precisando de consolo e entendimento espiritual. E antes de eu avançar para a parte mais forte, me conta uma coisa aqui nos comentários. Você já sonhou com alguém que partiu e acordou com um coração diferente, mais calmo ou mais apertado? Escreve só já ou ainda não, e se sentir vontade, conta em poucas linhas. E compartilhe esse vídeo com alguém que está vivendo luto, porque às vezes uma palavra chega como luz no momento certo. Quando Chico Xavier falava sobre o que o espírito vê após a partida, ele sempre fazia um alerta silencioso, quase um sussurro entre as palavras. Nem toda presença espiritual é percebida como visão ou sinal evidente. Na maioria das vezes, o que existe é uma percepção emocional profunda, uma sensação que toca o coração sem fazer barulho. É por isso que tantas pessoas dizem, eu senti que ele esteve aqui, mesmo sem ver nada com os olhos físicos. Segundo os relatos que Chico reuniu ao longo da vida, muitos espíritos permanecem ligados ao lar por algum tempo. Eles observam os hábitos da família, escutam conversas, percebem mudanças sutis de comportamento. Não como espiões, mas como corações atentos. A casa onde viveram continua sendo referência emocional. Cada objeto, cada fotografia, cada canto carrega memórias que ainda vibram. E essa vibração é sentida com intensidade do outro lado. Mas existe algo que poucos entendem: o espírito não volta para julgar. Ele não está ali para apontar erros ou cobrar comportamentos. O que ele sente é consequência direta da energia que encontra. Quando vê amor, sente alívio. Quando vê conflito, sente peso. Quando vê abandono da própria vida, sente preocupação. Porque o desejo mais profundo de quem partiu é simples e ao mesmo tempo poderoso: ver os que ficaram seguindo em frente. Chico explicava que muitos espíritos sofrem ao perceber que sua ausência se tornou motivo de ruptura. Brigas por herança, palavras duras ditas no auge da dor, ressentimentos antigos que vêm à tona, tudo isso cria um campo vibratório pesado. E o espírito, especialmente nos primeiros tempos, ainda muito ligado à matéria, sente como se estivesse preso a esse ambiente. Não por punição, mas por vínculo emocional. É aqui que entra uma orientação fundamental da doutrina espírita. O luto precisa ser vivido, mas não pode se tornar morada permanente. A saudade é natural. A dor é legítima. Mas quando a dor vira identidade, quando a pessoa deixa de viver em nome de quem partiu, o efeito é inverso ao amor que se deseja oferecer. O espírito sente-se chamado a permanecer onde já não deveria estar. Chico dizia algo muito forte sobre isso, embora com extrema delicadeza: o amor é ponte, mas o apego sem fé é prisão. Quando a família insiste em manter o espírito preso pela culpa, pelo desespero ou pela recusa em seguir adiante, cria-se uma corrente invisível que dificulta a elevação da alma. E isso não ajuda ninguém. Nem quem ficou, nem quem partiu. Por outro lado, quando a família aprende a transformar a saudade em gesto de amor, algo extraordinário acontece. A oração muda de tom. Ela deixa de ser um pedido desesperado e se torna um envio de paz. A lembrança deixa de ser ferida e vira força. O nome de quem partiu passa a ser associado a atitudes bonitas, a escolhas melhores, a reconciliações que antes pareciam impossíveis. E essa mudança é sentida do outro lado como uma libertação suave. Chico relatava que muitos espíritos pedem permissão aos mentores para visitar filhos pequenos, pais idosos, companheiros enlutados. Essas visitas costumam acontecer quando o ambiente está tranquilo, geralmente durante o sono. Não são invasões. São encontros breves, permitidos quando não causam perturbação.
É por isso que tantos relatos de sonhos trazem abraços, palavras de consolo e uma sensação de paz difícil de explicar. Não são sonhos vazios. São encontros possíveis, dentro das leis espirituais. Mas existe um detalhe muito importante: nem sempre o espírito pode se aproximar. Quando o ambiente do lar está carregado de revolta, ódio ou negação absoluta da vida, a presença espiritual pode causar mais sofrimento do que alívio. Nesses casos, o espírito é amparado à distância, aguardando que a vibração da família se transforme. E essa transformação quase sempre começa com algo simples: silêncio interior e prece sincera. Chico sempre dizia que não é a quantidade de palavras que faz uma oração chegar, mas a qualidade do sentimento. Uma frase curta, dita com amor, tem mais força do que longas súplicas cheias de desespero. O espírito percebe isso. Ele sente quando a prece vem do fundo do coração e não da culpa ou do medo. E aqui entra um ponto que muda completamente a forma de viver o luto: o espírito deseja ver a família em paz. Ele não quer ser lembrado como causa de tristeza eterna. Ele quer ser lembrado como parte de uma história que continua. Quando a família sorri novamente, quando celebra a vida, quando honra a memória com atitudes de bondade, a alma sente que cumpriu seu papel e consegue seguir com mais leveza. Talvez por isso tantas pessoas relatem que, depois de aceitarem a continuidade da vida, a sensação de presença diminui. Não porque o amor acabou, mas porque a missão daquele acompanhamento terminou. O vínculo permanece, mas agora em outro nível, mais elevado, mais sereno. E antes de continuar, deixa eu te dizer algo importante. Muitas pessoas assistem a esses vídeos até o fim, mas não percebem que não estão inscritas no canal. Dá uma olhadinha agora se você já se inscreveu e se o sininho está ativado. Assim, sempre que um conteúdo como esse for publicado, você recebe o aviso e não perde nenhuma reflexão que pode te ajudar em momentos delicados. E me diz aqui nos comentários: você acredita que a forma como vivemos o luto influencia o descanso de quem partiu? Escreve apenas sim ou estou refletindo, e se sentir vontade, compartilhe esse vídeo com alguém que está atravessando a dor da saudade. Existe uma pergunta que surge quase sempre depois que a dor mais intensa do luto começa a se acomodar: e os sinais? Chico Xavier falava disso com muito cuidado, porque sabia que esse assunto poderia tanto consolar quanto confundir. Ele explicava que o mundo espiritual não se comunica de forma espalhafatosa. A presença verdadeira quase nunca grita. Ela sussurra. Os sinais mais comuns não são visões nem vozes audíveis. São sensações sutis, mudanças internas, percepções que chegam sem aviso. Um pensamento que surge de repente e acalma. Um sonho que deixa o coração mais leve ao acordar. Um perfume que aparece sem causa aparente. Uma música que toca no momento exato. Um arrepio suave, não de medo, mas de acolhimento. Chico dizia que o coração sensível funciona como o radar do invisível. Não é mediunidade ostensiva. É sintonia emocional. Mas aqui é preciso equilíbrio. Nem toda sensação é sinal espiritual. Nem todo sonho é visita. E o próprio Chico insistia muito nisso. O critério principal não é o fenômeno, é o efeito. Se aquilo traz paz, fortalecimento, serenidade e incentivo à vida, pode ser amparo. Se traz medo, obsessão, dependência emocional ou paralisação, é sinal de que algo está fora de sintonia, mesmo que pareça espiritual. Muitos espíritos, quando visitam em sonho, não falam longamente. Às vezes apenas abraçam. Às vezes sorriem. Às vezes não dizem nada. E isso é suficiente. Porque o objetivo não é transmitir mensagens complexas, mas aliviar o coração. Quando o sonho deixa angústia, culpa ou desespero, Chico alertava que, na maioria das vezes, é a própria mente trabalhando emoções mal resolvidas. O apego excessivo também pode criar ilusões. Quando a pessoa não aceita a continuidade da vida, ela passa a buscar sinais a qualquer custo. E isso é perigoso, porque transforma a saudade em obsessão. Chico sempre orientava: não peça sinais, não provoque manifestações, não tente segurar quem já precisa seguir. O verdadeiro amor não exige prova constante. O espírito que ama quer ver crescimento. Quer ver amadurecimento. Quer ver o outro vivendo com mais consciência, não preso a uma expectativa permanente de contato. Quando a família aprende a confiar, os sinais, se forem necessários, aparecem naturalmente. Sem pedido. Sem ansiedade. Outro ponto pouco falado é que, às vezes, o silêncio também é amor. Muitos espíritos evitam se manifestar justamente para não causar perturbação. Eles respeitam o tempo do encarnado. Respeitam o processo do luto. Respeitam a fragilidade emocional.
Chico dizia que a ausência de sinais não significa abandono. Significa cuidado. Há casos em que o espírito ainda está em adaptação, aprendizado ou tratamento espiritual. Nesses períodos, ele pode não ter permissão ou condições de se aproximar. E isso não é castigo. É proteção para os dois lados. O trabalho espiritual continua, mesmo quando não percebemos nada. E existe algo muito bonito nisso tudo. Quando a família aprende a transformar a saudade em atitude, o vínculo se eleva. Fazer o bem em nome de quem partiu é uma forma de diálogo silencioso. É como dizer, seu amor continua frutificando aqui. E isso chega ao mundo espiritual como um bálsamo. Chico dizia que muitas almas se alegram profundamente ao perceber que sua ausência gerou união, perdão e mudança interior. Elas entendem que sua passagem não foi em vão, que sua história deixou sementes. E isso ajuda na própria evolução espiritual. Mas quando a família usa a perda como justificativa para estagnação, para revolta permanente ou para feridas abertas, o espírito sofre. Não porque queira controlar, mas porque ama. E amar é sentir. Talvez por isso tantas pessoas relatam que, quando finalmente conseguem aceitar, perdoar e seguir, sentem um alívio interno profundo. Às vezes até sonham com o ente querido se despedindo de forma mais tranquila. Não é abandono. É libertação mútua. Antes de continuar, deixa eu te perguntar algo com sinceridade. Você já sentiu uma presença que te acalmou, mesmo sem entender de onde vinha? Se sim, escreve apenas "senti" nos comentários. E se esse conteúdo está te ajudando a compreender melhor a saudade, compartilha com alguém que também está tentando encontrar equilíbrio no luto. Há um ponto que Chico Xavier tratava com enorme responsabilidade, porque ele toca fundo na dor humana, o perdão que fica por fazer. Quando alguém parte e deixa conflitos não resolvidos, palavras não ditas, gestos interrompidos, isso não desaparece com a morte. Não vira castigo eterno, mas se transforma em aprendizado necessário. E, muitas vezes, em peso emocional para os dois lados. O espírito, ao despertar no plano espiritual, passa a enxergar com mais clareza as próprias atitudes e também as dos outros. Aquilo que antes parecia justificável, agora se mostra diferente. Mágoas antigas ganham outra perspectiva. Orgulhos se desfazem. E o que mais aparece é o arrependimento por não ter amado mais, por não ter pedido perdão quando havia tempo, por não ter sido mais paciente com quem caminhava ao lado. Mas aqui está algo libertador. O perdão não precisa acontecer apenas em vida para produzir efeito espiritual. Chico ensinava que a oração sincera, feita com humildade, tem força para alcançar o espírito e aliviar dores antigas. Quando alguém diz, em pensamento ou em prece, "Se eu errei com você, me perdoa", essa vibração atravessa os planos. Não importa se a pessoa desencarnou há dias ou há décadas. O tempo espiritual não funciona como o nosso. Muitos espíritos, segundo relatos mediúnicos sérios, sentem profundo alívio quando percebem que a família está disposta a perdoar, mesmo depois da partida. É como se uma carga invisível fosse retirada. E, em muitos casos, o espírito também ora pelos que ficaram, pedindo compreensão e paz. Chico dizia algo que merece ser guardado no coração: ninguém parte sem deixar tarefas emocionais inacabadas, mas todos têm a chance de reparar, aprender e seguir. A família encarnada tem um papel fundamental nesse processo. Não para salvar o espírito, mas para não dificultar sua caminhada. Quando o lar se transforma em campo de disputa, acusações e ressentimentos, o espírito sente como se estivesse preso a uma cena que se repete sem fim. Mas quando a família escolhe a conciliação, mesmo em meio à dor, algo se reorganiza espiritualmente. O ambiente muda. A vibração se eleva. E o espírito encontra mais facilidade para ser amparado por equipes espirituais. Outro ponto delicado é o excesso de apego. Guardar lembranças é natural. Manter fotos, objetos, roupas, memórias, tudo isso faz parte do processo. Mas quando a casa vira um altar de sofrimento permanente, a energia estagna. Chico alertava que o espírito não deseja ser mantido como ausência dolorosa, mas como inspiração viva. O amor verdadeiro não pede luto eterno. Ele pede continuidade. Ele pede que a vida siga, que novos sorrisos aconteçam, que a história continue sendo escrita. Quando a família consegue celebrar aniversários, encontros e até pequenas conquistas, mesmo com saudade, o espírito sente alegria. Não culpa. Não abandono. Alegria. Chico confidenciou, em diferentes momentos, que muitos espíritos acompanham discretamente momentos importantes da família. Formaturas, casamentos, nascimentos, decisões difíceis. Eles não interferem, mas vibram. Não controlam, mas protegem dentro do possível.
São presenças silenciosas, sem espetáculo, sem imposição. E isso traz uma reflexão profunda. A melhor forma de amar quem partiu é viver bem. Não por desrespeito à dor, mas por fidelidade ao amor. Quando a pessoa desencarnada percebe que sua ausência não destruiu o lar, mas despertou união, ela se sente em paz. E essa paz retorna como proteção sutil para os que ficaram. Talvez você esteja se perguntando agora, e se eu ainda não consigo perdoar? Chico dizia que ninguém é obrigado a sentir o que ainda não consegue. Mas é possível começar pelo pedido de ajuda. Uma prece simples, dizendo, ainda não sei perdoar, mas quero aprender, já abre caminhos. O mundo espiritual trabalha com intenção sincera, não com perfeição imediata. Antes de avançarmos para o encerramento, deixa eu te convidar a uma reflexão silenciosa. Existe alguém que partiu com quem você sente que algo ficou pendente? Se sim, não precisa escrever o nome. Apenas reconheça isso dentro de você. E, se sentir, transforme essa lembrança em uma prece agora. E se esse conteúdo está te ajudando a olhar para o luto com mais equilíbrio, deixe um comentário dizendo apenas estou entendendo melhor. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem esse vídeo. E compartilha com alguém que talvez esteja precisando ouvir isso hoje. Chegando até aqui, talvez você já tenha percebido que essa mensagem nunca foi apenas sobre a morte. Ela sempre foi sobre o amor. Sobre o que permanece quando tudo o que é visível se desfaz. Chico Xavier costumava dizer que a morte não interrompe histórias, apenas muda o cenário onde elas continuam sendo escritas. E essa é, talvez, a verdade mais consoladora que o Espiritismo nos oferece. O espírito que parte não perde a capacidade de amar. Pelo contrário, o amor se torna mais lúcido, mais amplo, menos confuso. Livre das limitações do corpo, a alma passa a compreender com mais clareza o valor dos vínculos que construiu. Ela reconhece erros, agradece acertos e, acima de tudo, deseja que aqueles que ficaram encontrem paz para seguir adiante. Por isso, quando você sente saudade, não pense que isso afasta quem partiu. A saudade sincera aproxima. O que distância é o desespero, a revolta, a recusa em viver. O espírito não quer ser âncora. Quer ser vento favorável. Quer inspirar força, não paralisar sonhos. Chico ensinava que ninguém é esquecido no mundo espiritual. Cada gesto de amor feito aqui ecoa lá. Cada oração verdadeira chega. Cada atitude de bondade em nome de alguém que partiu é recebida como um abraço silencioso. A alma sente. A alma reconhece. A alma agradece. Quando você escolhe transformar a dor em caridade, o luto em aprendizado, a saudade em oração, algo se cura dentro de você, e também do outro lado. Não é mágica. É lei espiritual. O amor elevado nunca se perde. Ele se multiplica. Talvez você ainda chore. Talvez ainda doa. Isso não é fraqueza. É humanidade. Mas que essa dor não vire morada permanente. Que ela seja travessia. Porque, segundo Chico, o espírito sofre mais ao ver seus amados parados na vida do que ao vê-los chorando por um tempo e depois seguindo com coragem. Há espíritos que, do outro lado, repetem em silêncio: viva por mim. Seja feliz por nós. Continue. E quando a família encontra forças para sorrir de novo, para amar de novo, para viver de novo, o espírito sente que sua missão foi compreendida. Que sua passagem não foi o fim, mas parte de um processo maior, cheio de sentido. A morte não leva ao amor. Não apaga a história. Não destrói os laços. Ela apenas muda a forma do encontro. Se você chegou até aqui, talvez não tenha sido por acaso. Talvez alguém que partiu esteja feliz por ver você buscando entendimento, consolo e luz. Honre esse amor vivendo com mais consciência, mais fé e mais gentileza consigo mesmo e com os outros. Agora eu te convido a algo simples e profundo. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários a frase: o amor continua vivo. Isso cria uma corrente de luz silenciosa que alcança muitos corações. Se puder, compartilhe este vídeo com alguém que esteja vivendo a dor da saudade. Às vezes, uma única palavra chega como resposta de Deus. Curta o vídeo, se inscreva no canal e siga conosco nesse caminho de fé, consolo e aprendizado espiritual. Que a paz de Deus envolva você. Que o amor de quem partiu te fortaleça. E que a certeza da continuidade da vida te ajude a caminhar sem medo. Porque o amor verdadeiro jamais morre. Se algo dentro de você se moveu enquanto assistia a este vídeo, não ignore esse sentimento. Algumas verdades não chegam para convencer a mente, mas para despertar lembranças que a alma já conhece.
Talvez você ainda não tenha todas as respostas. E está tudo bem. O caminho espiritual não é sobre pressa. É sobre reconhecimento. Se essa mensagem fez sentido para você, permita-se continuar essa jornada conosco. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir isso hoje. Deixe seu comentário com respeito. E siga o canal para não perder os próximos capítulos. Porque algumas histórias não começam nesta vida. E alguns encontros acontecem exatamente quando precisam acontecer. Nos vemos no próximo vídeo. Aqui, nos Segredos de Vidas Passadas.